Jornal de Blumenau, patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Fiedler, automação industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. E Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Quinta-feira, 17 de outubro, é destaque na edição de hoje aqui do Jornal de Blumenau. Prefeitura de Blumenau alerta sobre golpe com falsos boletos de multas de trânsito. Homem é preso aqui em Blumenau, no bairro Velha Grande, após a Polícia Militar encontrar em sua residência armas de fogo, além de produtos utilizados para caça ilegal e também animais abatidos. Deputada quer implantar um código de ética para professores da rede estadual em Santa Catarina. Orquestra Sinfônica vira atração na Oktoberfest. Esses e outros destaques agora no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. O tempo fica instável na região a partir de amanhã. Esta instabilidade pode durar até domingo, com momentos de aberturas de sol durante o dia. Confira agora a previsão do tempo com a meteorologista do Alerta Blue, Emily Ramos. Boa noite, Jorge. Para sexta-feira, o tempo volta a ficar instável aqui sobre a região do Médio Vale do Itajaí. Vamos começar o dia da sexta-feira com a presença de nebulosidade e algumas rápidas aberturas de sol. A temperatura mínima varia em torno dos 19 graus e a máxima varia em torno da casa dos 24 graus. Mas entre tarde e noite da sexta-feira, vamos ter a presença de perturbações na atmosfera que vai trazer de volta a condição para pancadas de chuva que podem vir acompanhadas de trovoadas. Por isso, a população tem que ficar atenta e alerta aos avisos que são emitidos aqui pela Defesa Civil de Blumenau, através do nosso site e também aplicativo Alerta Blue. Da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Emily Ramos. Um banhista morreu atropelado por uma lancha na manhã de hoje em Balneário Camboriú, perto da Ilha das Cabras. Outro banhista sofreu ferimentos graves e foi encaminhado ao hospital. Os dois estavam na água com uma boia de natação quando foram atingidos pela lancha. A embarcação deve passar por perícia, enquanto o condutor vai prestar depoimento sobre o acidente para a Capitania dos Portos. A embarcação estava locada e possuía habilitação. O piloto teria informado à Polícia Militar que estava respeitando a distância mínima exigida, que é de 200 metros da zona de arrebentação das ondas. Um homem foi preso em Blumenau suspeito de praticar caça ilegal. Na casa dele, a polícia encontrou arma, produtos utilizados para caça e animais abatidos, como destaca o repórter Belmiro Avancini. O caso aconteceu ontem na rua Franz Miller, na região do bairro Velha Grande. Vizinhos entraram em contato com a polícia militar porque um homem estava atirando com uma arma de fogo e daí isso estava incomodando os vizinhos. Quando a polícia chegou no local, esse homem se escondeu dentro do seu quarto. Depois de muita conversa, muita negociação, o homem aceitou abrir a porta da sua residência e autorizou a entrada dos policiais militares. A polícia encontrou dentro da residência uma certa quantia em dinheiro, em espécie, inclusive em dinheiro, 2 espingardas, munições, aves abatidas em caça ilegal, além de apitos, gaiolas e vidros com palmitos em conserva, também sem procedência. Esse homem, de 37 anos de idade, recebeu voz de prisão e foi encaminhado até a central de plantão policial para as providências legais. Vale lembrar que todo o material apreendido também foi encaminhado para a central de polícia. Agora a Polícia Civil, principalmente, passa a investigar esse caso e se teriam outras pessoas também cometendo esse mesmo crime ali na região do bairro Velha Grande, aqui na cidade de Blumenau. A Prefeitura de Blumenau divulgou um alerta sobre golpes de falsos boletos
utilizando o nome da Secretaria de Trânsito e Transportes. As tentativas de golpe são pelo WhatsApp. Segundo a Prefeitura, as mensagens fraudulentas estão sendo enviadas com códigos de barra para cobranças de boletos disfarçados como multas e com sigla errada. O Departamento de Trânsito informou que não envia cobranças pelo WhatsApp. Para verificar a autenticidade de qualquer cobrança recebida, é necessário entrar em contato com o Departamento de Trânsito. Santa Catarina poderá ter um código de ética para professores da rede estadual. A proposta está tramitando na Assembleia Legislativa. A iniciativa é de autoria da deputada Ana Campagnolo, do PL. O projeto cria o programa de conscientização sobre ética profissional para servidores da educação aqui no estado. Nele consta o Código de Ética Docente, estabelecendo uma série de parâmetros para a atuação dos professores na rede estadual de ensino. Ana, já passou da hora de nós criarmos um código de conduta, um código de ética para os professores, para orientar essa profissão e evitar que a integridade moral e até mesmo física, tanto das crianças quanto dos professores, seja alvo de injustiças. Um código de ética assegura a integridade do profissional, sabendo o que ele pode e não pode fazer, diluindo dubiedades sobre o seu papel, garantindo mais transparência nas relações e aumentando a confiança. E nós agora então estamos propondo um programa de conscientização sobre ética profissional para servidores da educação do estado de Santa Catarina. E eu peço aos senhores deputados o apoio pela célere tramitação desse projeto nas nossas comissões e a sua aprovação no plenário. Um apartamento em Blumenau está entre os cerca de 500 imóveis do país que vão a leilão pela Caixa Econômica Federal. O apartamento fica no Salto Weisbach, tem 52 metros quadrados, é avaliado em R$228 mil, mas o lance inicial parte de R$148 mil. O imóvel, assim como os demais que vão a leilão, pode ser consultado até o dia 30 no site da Fidalgo Leilões. No total, serão leiloados 175 casas, 310 apartamentos, 2 imóveis comerciais e 13 terrenos em todo o país. Você sabia, consumidor, que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de compra e venda de imóveis na planta? Para configurar essa relação, é necessário ter uma ponta do contrato, aquele que qualificamos como fornecedor de produtos e serviços, e o outro lado, o consumidor final. Do ponto de vista contratual, os contratos de compra e venda de imóveis firmados com construtoras, incorporadoras, são da modalidade de adesão. Ou seja, os contratos dos quais o consumidor possui apenas a liberdade de contratar, a liberdade de dizer sim ou não para essa contratação. Mas muito cuidado. Importante destacar que nem toda venda de imóvel vai se enquadrar na relação de consumo, pois nem todo vendedor é um fornecedor de produtos ou serviços. Fique atento. André Cunha, advogado do Direito do Consumidor, participa todas as quintas-feiras no Jornal de Blumenau com orientações para um consumo mais consciente. A Orquestra de Câmara de Blumenau é uma das novidades na Oktoberfest deste ano. As apresentações combinam a música clássica com as músicas alemãs. Uma orquestra de câmara se caracteriza por um grupo menor de músicos e instrumentos do que uma orquestra tradicional. O nome câmara se refere a um local mais restrito em que costumam ocorrer as apresentações. A Orquestra de Câmara de Blumenau, desde 1981, leva o nome da cidade para os palcos nacionais e internacionais. Já se apresentou em famosas salas de concerto na Europa, como a Smetana de Praga, República Tcheca, e o Mozarteum de Salzburg, na Áustria. A trajetória também é marcada por participar de projetos culturais que buscam difundir a música clássica e alcançar um grande público.
As próximas apresentações na 39ª Oktoberfest serão na próxima segunda-feira, dia 21, às 8h15 da noite. E na quinta-feira, dia 24, às 9 horas da noite. Sempre no setor Spatenplatz, que é o setor 4 da Vila Germânica. A Oktoberfest deve superar hoje a marca de 200 mil visitantes. Em 8 dias de festa, cerca de 190 mil pessoas estiveram na Vila Germânica. Hoje o ingresso custa R$ 22,00. Quem for de traje típico paga meia entrada. Amanhã o valor do ingresso sobe para R$ 50,00 e no sábado para R$ 60,00. Entre segunda e sexta-feira, a festa começa às 18 horas. Aos sábados e domingos, a partir de 11 horas da manhã. Um abraço, Jorge, amigos ligados aqui no Jornal de Blumenau, chegando com as informações para destacar o Campeonato Brasileiro da Série A e também Série B, porque a bola rolou ontem e hoje pela segunda divisão e pela primeira divisão do futebol nacional. Ontem nós tivemos a abertura da 33ª rodada da Série B do Brasileirão e a Chapecoense, com gols de Mário Sérgio, Marcelinho e Rafael Carvalheira, venceu de virada o Santos, que teve os gols marcados por Guilherme e também por Otero. 3 para a Chape, 2 para o Santos. A Chape abriu 4 pontos de vantagem lá debaixo da tabela de classificação. Hoje a bola rola para América Mineiro e Goiás, daqui a pouquinho lá no estádio Independência, em Minas Gerais. Pela Série A do Campeonato Brasileiro, ontem lá no Castelão, Fortaleza 1, Atlético Mineiro também 1. Os gols da equipe do Fortaleza foram marcados pelo Marinho e no lado do Atlético o Fausto Vera marcou. Já o São Paulo com facilidade venceu o teu Vasco da Gama, Jorge. Luciano e Lucas Moura 2 vezes, Vasco 0, São Paulo 3, jogo que aconteceu em Campinas. Hoje a bola volta a rolar pelo Campeonato Brasileiro da Série A. 2 jogos de fundamental importância para a competição. Flamengo e Fluminense na parte de cima, Corinthians e Atlético do Paraná na parte de baixo. O Flamengo tentando manter o título aí, o sonho do título, precisa vencer hoje o Fluminense, Flamengo desfalcado, pensa também no jogo do final de semana da Copa do Brasil e precisa dos 3 pontos. O Fluminense, lá embaixo, na tabela de classificação, precisa vencer o seu rival no clássico de hoje à noite para respirar e ganhar oxigênio. Agora, na Arena Neoquímica, uma decisão. Corinthians e Atlético do Paraná. O Corinthians está na zona do rebaixamento, 2 pontos atrás do Atlético do Paraná. Se o Atlético aprontar hoje em São Paulo, abre 5 pontos de vantagem e deixa o Corinthians numa situação muito delicada nessa reta final de competição. É a Série A e a Série B ganhando espaço aqui no Jornal de Blumenau. Tchau, tchau, Jorge. A seguir vamos falar sobre o controle regular das finanças. Voltamos já. Fiedler Automação Industrial. Desde 1984, desenvolvendo soluções exclusivas e construindo parcerias sólidas com clientes e fornecedores que são referência no mercado. Uma empresa em constante expansão, sempre atenta às novas necessidades e comprometida com a sustentabilidade. Esse é o compromisso Fiedler que levamos para todos os cantos do Brasil e que nos faz crescer a cada entrega. Fiedler Automação Industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. Chegou a sua hora de trocar de carro. Nas lojas no Vale Auto Shopping em Blumenau, você compra o seu novo carro com as menores taxas de juros do ano e condições imperdíveis. São milhares de ofertas de carros seminovos com selo de qualidade das lojas no Shopping do Carro. Juros no chão, chave na mão. É claro que é nas lojas no Vale Auto Shopping, o seu shopping do carro em Blumenau. Aberto de domingo a domingo na BR-470, Trevo da Mafisa. Respeite a sinalização de trânsito. Crédito sujeito à aprovação. O coração do Brasil bate aqui, na Oktoberfest Blumenau. De 9 a 27 de outubro, atrações exclusivas que vão fazer seu coração bater ainda mais forte. Garanta já o seu ingresso e venha se apaixonar pela Oktoberfest Blumenau. Prefeitura de Blumenau. Center Pisos, pisos laminados e PVC. Há mais de 15 anos no mercado.
Venha nos fazer uma visita. Rua Almirante Tamandaré, 589, Vila Nova. Fone 3232-2552. Qualidade e ótimo atendimento é aqui na Center Pisos. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, agora com o nosso bloco de entrevista. Hoje a gente vai falar sobre finanças equilibradas. E para falar sobre isso, eu recebo o Diego Santos, da Serasa, que está com a gente. Diego, obrigado pela participação. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre um tema tão importante como esse, Jorge. Quando a gente fala em finanças equilibradas, né, são aquelas famílias que conseguem passar o mês com a questão financeira toda equilibrada, né? E para auxiliar aquelas que não conseguem, que de alguma forma acabam se perdendo nas finanças, a Serasa lançou uma série de ferramentas, né? Queria que você falasse para nós o que está disponível para as famílias, para as pessoas poderem entender melhor as suas finanças. Excelente, Jorge. Eu acho que é muito disso que você comentou. Então nós temos as famílias, aquelas pessoas que conseguem ter o equilíbrio financeiro através de um controle, mas grande parte da população não tem essa realidade, seja pelas dificuldades com que eles passam, ou seja pela ausência de conhecimento e de educação financeira, que é um tema que a gente tem falado muito a respeito. E pensando nisso, a Serasa ela tem uma série de ferramentas que a gente chama de ecossistema, então o nome técnico que a gente usa é ecossistema, para ajudar o consumidor desde a questão da educação financeira, o controle do seu score, o controle das suas dívidas e até para também a obtenção de crédito. Então hoje nós disponibilizamos um canal no YouTube que é o Serasa Ensina, é um dos canais mais vistos que nós temos no país a respeito de educação financeira, onde a gente traz a maioria dos temas que são abordados, desde o consumidor conseguir entender quais são os termos mais utilizados em finanças, que às vezes são termos técnicos para esclarecer isso para ele, até mesmo como ele fazer o controle do dinheiro dele. Porque a gente acredita que o controle da vida financeira primeiro passa por essa questão da educação. Então a gente busca instruir as pessoas. Num segundo momento, Jorge, nós temos o Limpa Nome. O Limpa Nome é uma plataforma da Serasa que tem mais de 500 empresas conectadas e elas colocam as dívidas que elas têm nessa plataforma para o consumidor entrar e negociar. Então o consumidor ele pode fazer o cadastro no aplicativo da Serasa ou no site, ele é gratuito, não leva mais que 3 minutos. Com os documentos pessoais ele entra, faz o cadastro e consegue constar se tem uma dívida disponível para ele negociar. As dívidas, tem dívidas que são parceladas em até 72 vezes e algumas delas chegam a 99% de desconto. Para você ter uma ideia de um número, no mês de março, a plataforma da Serasa do Limpa Nome concedeu mais de 11 bilhões de desconto em dívidas que foram negociadas através da plataforma, tá? Então é um valor bem alto. Muito, né? E significativo, né? Até porque muitas pessoas estão endividadas, né? Sim. O que é o Score Serasa? Excelente. O que é o score? O score ele é o termômetro da vida financeira do consumidor dos últimos 12 meses. Agora, como é que se faz esse levantamento para se constituir esse termômetro? O que contabiliza no cálculo do score do consumidor? Entram em grande parte os dados do cadastro positivo. O cadastro positivo ele passou a ser regulamentado a partir do ano de 2019 no Brasil. Então significa que os credores passam para as empresas as informações de crédito dos consumidores. No cadastro positivo vai contemplar as suas contas do dia a dia, água, luz, telefone, cartão de crédito e também vai contemplar empréstimos que você venha a ter ou financiamentos no seu nome. Em cima disso, parte do seu score é composto e o restante é se você paga suas contas em dia e também consultas ao seu CPF. Então toda vez que você vai ao mercado e as pessoas consultam o seu CPF, seja porque você está buscando crédito, seja porque você está tentando alugar um imóvel, isso dá uma sinalização de que você está tentando buscar crédito ou buscar algo no mercado. E isso impacta o seu score também. Então o que é importante para o consumidor entender? Todas as movimentações financeiras dele, essas do dia a dia, vão impactar diretamente o score. E o score dele é reflexo de como ele trata a vida financeira dele. Então quanto menor o score, significa que ele tem mais atraso de conta, não está arcando com as dívidas, teve um financiamento que não conseguiu pagar, o cartão de crédito saiu do padrão que normalmente ele utilizava, isso também pode impactar o score dele, e quanto maior o score, significa que maior controle o consumidor tem. E algo interessante da gente trazer aqui, Jorge, é que os consumidores que têm o score baixo,
Nós fizemos uma pesquisa, a Serasa fez uma pesquisa com os consumidores para entender qual era a diferença dos hábitos dos consumidores com score baixo para aqueles que têm o melhor score, que é a partir de 701. Então o score excelente é de 701 a 900. E uma das diferenças mais significativas que nós encontramos é a questão do controle da vida financeira, a pessoa que acompanha e sabe naquilo que está gastando e onde o seu dinheiro está saindo. Quem tem o menor score, a pessoa praticamente menos de 50% acompanha mês a mês os seus débitos, e para quem tem o melhor score, isso sobe para 90% ou mais das pessoas que fazem esse controle, esse acompanhamento financeiro. Acompanhamento financeiro, controle, é uma dificuldade que se tem, né? As pessoas perdem o equilíbrio financeiro justamente por não se acompanhar financeiramente. Como é que a gente começa? Como é que a gente dá o pontapé inicial para ter esse controle e esse acompanhamento? Esse é um fator bem relevante. Às vezes as pessoas elas deixam de olhar para a questão financeira, primeiro porque é uma dor. Então a pessoa, ao não enxergar, às vezes tenta fugir disso, mas não adianta, porque no mês seguinte isso vai ser cobrado de novo e na verdade só piora a situação. O primeiro passo para a pessoa é buscar a instrução. Então assim, Jorge, que seja começar pelo papel. Não é o melhor formato, lógico que se a pessoa tiver um controle online, acompanhar a fatura do cartão de crédito, se a pessoa fizer um acompanhamento pelo app do próprio banco, onde ele consegue todo o extrato digital, são as maneiras mais efetivas, mas para que ela começasse, se hoje ela tem dificuldade com esses meios, o mínimo que ela precisa fazer é conseguir enxergar o quanto entra de dinheiro para ela e o quanto está saindo. Para depois disso, ela conseguir ver se tem possibilidade de cortar alguma coisa e onde ela pode equilibrar as finanças. Porque senão isso vai se tornando uma bola de neve, e aí cada vez mais a pessoa se encontra com dificuldade, e talvez a pior coisa que a pessoa pode fazer, Jorge, é tentar fazer conta de cabeça para ver se o dinheiro vai dar ou não, porque aí a pessoa não consegue ter controle. Então o mínimo de controle e o primeiro passo é conseguir organizar as finanças e saber para onde que o dinheiro dela está indo. E para entender, né, a sua vida financeira, organizar isso é o primeiro passo, né, o mais importante. Como é que as pessoas fazem, né, para ingressar nesse score da Serasa? As pessoas elas podem entrar na nossa plataforma e fazer o cadastro, elas já vão ter o score delas em cima dos dados que são disponibilizados para a Serasa. Então, para que o consumidor consiga enxergar qual é o score dele, o quanto ele tem de score, basta ele fazer esse cadastro. Então é serasa.com.br, ou ele pode baixar o aplicativo, é gratuito, tá, Jorge? Todos os serviços que a Serasa disponibiliza, como Limpa Nome, Serasa Crédito, que é a nossa plataforma de busca de crédito também, e o score estão disponíveis de forma gratuita para o consumidor, ele consegue acessar e ver como que está a situação financeira dele. É importante isso, né? E como é que as empresas têm acesso, né, ao score dessas pessoas, desses consumidores? São muitas empresas que acessam, por exemplo, as plataformas da Serasa para fazer ofertas para aqueles consumidores que são mais equilibrados financeiramente? Muitas. Praticamente hoje, se você olhar para o mercado, todo o crédito que é concedido no mercado, os credores eles têm que ter um parâmetro para saber qual é o risco que eles estão correndo. Tanto que tem uma relação muito direta de quando aumenta a inadimplência, a restrição de crédito, e quando diminui a inadimplência de uma forma geral, o risco se torna menor e o crédito acaba sendo mais facilitado. Então as empresas, o que elas fazem aí no segmento do que a gente chama que é B2B, de empresa para empresa, as empresas vão até a Serasa, adquirem esse serviço de entender o score do consumidor, e aí lembrando, nós não passamos os dados do consumidor, o que a gente passa para ela é o score, que é o financeiro do consumidor, e em posse dessas informações é que elas vão ver qual é o risco de conceder crédito para um consumidor. Então se ela vai e vê que o score do consumidor é um score baixo, um score de 250, para te dar um exemplo, ela sabe que a chance que esse consumidor tem de pagar em dia a sua dívida nos próximos 12 meses é baixa, porque o score ele pega esse histórico dos últimos 12 meses, ao passo que se tem um consumidor que tem um score de 900, a chance dele arcar com as condições financeiras que ele assumiu é muito maior, e eles se embasam no score para conseguir conceder crédito, e é desde crédito que a gente fala que pode ser o microcrédito, que são aqueles valores menores, até mesmo para aquisição de um apartamento, a compra de um carro e outras coisas do sentido. E como essa pontuação, né, pode impactar em negócios, pedidos de empréstimos dos consumidores? E ela pode impacta muito, tá, Jorge? Porque é em cima dessa pontuação que o mercado vai avaliar o risco. Então quando você vai buscar um empréstimo, um dos itens, e é lógico que tanto os bancos quanto as credoras, eles avaliam mais de um fator, mas um dos principais é o score. Eles vão avaliar qual é o seu score e o seu potencial de pagamento daquela dívida. E isso não muda só a questão de você conseguir ou não crédito, isso influencia inclusive no percentual de juros que você vai conseguir.
Muitas vezes a pessoa... Há casos nesse sentido? Há casos nesse sentido, de que a pessoa que tem essa questão de um score maior, o acesso ao crédito para ela é mais facilitado e provavelmente ela consiga, e é provavelmente, porque isso vai de um caso para outro, até uma taxa de juros melhor ou uma negociação melhor, porque ela tem esse histórico de pagamento diferenciado. Então, sem fazer o acesso lá na Serasa, né, fazer o cadastro, não tem como fazer o seu score. O que a pessoa não consegue é consultar. O score dela existe de qualquer forma. As empresas podem consultar o score dela, independente se a pessoa fez o cadastro ou não. Mas para que ela acompanhe, e esse é um passo importante para ela ter o controle da vida financeira dela. Que vai até auxiliar nesse controle financeiro. Perfeito, vai ajudar muito. E a gente reforça, tá, Jorge? É gratuito. Então o consumidor ele consegue acessar para consultar o score dele. Por isso que a gente reforça da importância desse acompanhamento, porque para as empresas vai estar disponível. Agora, para o consumidor é necessário que ele faça o cadastro para o acompanhamento. Certo, né? Bom, no aplicativo, no celular, hoje está praticamente todo mundo baixando o aplicativo para ter as coisas mais na palma da mão, né? Sim. Além do score, o que mais se encontra no aplicativo da Serasa? No aplicativo da Serasa tem uma infinidade de coisas que vão ajudar e de ferramentas para ajudar o consumidor. A principal plataforma de negociação de dívidas no Brasil é uma plataforma da Serasa, chamada de Limpa Nome. Então, no aplicativo ou através do site da Serasa, serasa.com.br/limpa nome, ele consegue entrar e ver se tem alguma dívida. Seja uma dívida que o nome dele está negativado, que é o que a gente chama comumente de nome sujo, ou mesmo uma dívida que ainda não foi negativada, ele consegue entrar e ver se está disponível para negociação. Fora isso, nós temos uma plataforma de crédito. A Serasa disponibiliza um serviço que é gratuito chamado Serasa Crédito. Então o consumidor ele entra, faz um cadastro também e o nome dele é avaliado. E ele consegue ver lá, Jorge, o que o mercado está oferecendo de crédito para ele. Então ao invés de ele ter que entrar em cada um dos bancos para consultar cartão de crédito, ver se tem acesso a financiamento, ele faz o cadastro na plataforma da Serasa, vê quais são as opções e lá vai aparecer para ele qual é o valor que tem disponível para ele solicitar, qual é a taxa de juros que ele vai pagar e caso seja interessante, ele já consegue pedir pela própria plataforma da Serasa. Além disso, nós temos um serviço chamado Premium. O Premium é um serviço que o consumidor adquire e ele é feito um monitoramento do CPF do consumidor. Então ele monitora se o CPF do consumidor teve consulta, qual foi a empresa que consultou, inclusive ele aparece se o nome do consumidor e os dados dele foram para a Dark Web, que é no caso ele vazou para a Dark Web, pode correr algum risco de fraude, tudo isso a gente faz monitoramento. Então a Serasa ela começa desde o início e vai até o fim da jornada financeira junto com o consumidor para dar esse suporte para ele. Desde a educação financeira com Serasa Ensina, passando pelo Limpa Nome, que é uma plataforma de negociação de dívidas, com um prêmio para monitoria do CPF e também com o Serasa Crédito. E além disso, o último serviço que a gente disponibiliza é uma carteira digital, que é a carteira da Serasa. Ele consegue, através do nosso aplicativo, fazer pagamentos e transações financeiras. Ele consegue transferir dinheiro para essa carteira, para não ter que deixar no app do banco. É uma forma super segura para ele e caso ele queira pagar um boleto, fazer uma negociação, ele também consegue utilizar a nossa carteira. É o avanço, né? A tecnologia auxiliando acima de tudo. Diego, Sim. Obrigado pela tua participação. Jorge, eu que agradeço a oportunidade de a gente falar sobre um tema que é tão importante para a nossa população. E aqui nós vamos fechando a edição de hoje do Jornal de Blumenau. Esse noticiário reprisa às 11 da noite. Uma ótima noite para você. Jornal de Blumenau, patrocínio, Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Fiedler, automação industrial, inovador no pensar, sustentável no agir. E Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina.